Oi, bom dia. E aí, tudo bem, pessoal? Pessoal, eu gostaria de estar nesse dia. Hoje vai ter a celulão aí na igreja e tudo. Então o Lucas pediu para que eu desse um testemunho para vocês e tudo, de tudo que aconteceu nesse ano de 2017. Então, no ano de 2017 foi bem pro- muitos problemas, teve muitas dificuldades. Mas assim, a célula ela nos proporcionou muitas bênçãos, tanto a célula quanto a igreja. Então tivemos muitas coisas boas durante esse ano de 2017. Começamos o ano com um projeto, uma empresa para ser desenvolvida e tudo. Acabou que dando tudo errado. E a gente imaginou que esse ano seria um ano mais difícil, um ano péssimo, assim, que a gente não teria condições de suportar. Às vezes chegou ao ponto de ficar muito difícil, a carga muito pesada para poder aguentar toda a pressão que a gente estava nas nossas costas. Mas quando a gente começou a nos envolver na igreja, é, a, a escola bíblica e tudo, então e com o apoio dos amigos da célula, a gente nos passando as nossas dificuldades e transportando essa carga assim para os amigos e tendo o apoio de todos, então a gente conseguiu é, ter um ano que a gente imaginou que ia ser uma tragédia, um dos piores anos da nossa vida, acabou transformando num dos melhores anos, onde a gente nos transformou em outras pessoas, tivemos mais no fortalecimento de tudo. Então, assim, a célula para nós foi muito importante, a igreja foi muito importante. Então tivemos muitas bênçãos. Só o fato da gente ter aquela carga e poder estar compartilhando com os amigos e os amigos podendo estar de alguma forma tentando ajudar, ou em palavras ou em atitudes. Então tivemos muitas bênçãos. Hoje o ano já começou difícil de 2017 e veio a Luna, né? A Luna, a André engravidou, então ficamos imaginando, não, meu Deus, como é que vai ser esse ano com essa dificuldade toda, a André é grávida. Mas foi maravilhoso. Hoje estamos em Balsas e tivemos eu me lembro quando a gente comecei a participar de um processo seletivo numa empresa e aí fui convidado e aí toda reunião da célula era um capítulo a mais. Então assim, toda os amigos orando e eu compartilhando tudo que estava acontecendo. E todo dia era um capítulo a ser contado e uma evolução, né? Coisas boas acontecendo. Então, o meu testemunho é que quem não participa de célula ou quem não tem não começou ainda, ou quem está começando, se envolvam mesmo, se envolvam e façam acontecer. Que é importante, é bem gratificante tudo o que acontece. E quando a gente tem um testemunho, quando a gente tem fé e acredita na palavra e ter paciência é importante. Tá? Então vou deixar um pouquinho a Andrea falar, para ela também tem algumas coisas para falar. Mas é isso aí, galera. Um abraço, fique com Deus e tamo junto aí. Bom. Oi, meus amados, eu me chamo Andréia Bonfim, para quem não me conhece, e gostaria de dar meu testemunho nesse vídeo. No final do ano de 2016, resolvemos nos mudar de Baixa Grande para Teresina, com sonhos, com uma empresa para montar, e assim, estava tudo, no começo estava tudo dando certo, estava sendo como a gente tinha planejado. E logo também eu fui chamada para uma agência de modelo para trabalhar com eles e fazer umas fotos. Então eu estava super feliz. Enquanto o Luciano trabalhava com o projeto, eu estava trabalhando com as minhas vendas também. Eu estava vendendo bastante e no começo estava
tudo tranquilo, mas de repente deu assim uma reviravolta na nossa vida. A gente já tinha perdido tudo que a gente tinha. Nós tínhamos uma empresa em Baixa Grande, que a gente teve que fechar, a gente tinha carro que tivemos que vender. A gente tinha uma vida estável, né? A gente viajava sempre que queria, tinha tudo fácil, e de repente a gente perdeu tudo. Aí resolvemos apostar nessa empresa que a gente foi montar em Teresina. E então, logo as coisas não estavam andando muito bem. A empresa que a gente foi montar estava cheia de problemas para poder colocar ela no mercado. Toda vez aparecia uma dificuldade, as minhas vendas caíram e então a gente começou a passar muita necessidade em casa. A gente não chegou a passar fome, sempre teve dia que a gente chegou a comer no almoço 2 ovos cozidos e arroz branco requentado do outro dia. Mas não chegamos a passar fome. Acho que Deus sempre esteve conosco desde o início que a gente se mudou. Logo também veio uma gravidez inesperada. Tipo, eu era uma pessoa muito vaidosa, me preocupava muito com o meu corpo. E toda vez que meu marido falava em ter outro filho, a gente já brigava, a gente passava dias brigado. E de repente descobri que estava grávida. Parece que o mundo tinha desabado para mim. Eu tinha acabado de ser chamada por uma agência de modelo, tinha feito as fotos e de repente descobri uma gravidez. Para mim foi assim, eu caí, para mim eu tava no chão, passei dias tristes e não aceitava, não que eu não fosse fazer alguma coisa para impedir a minha gravidez, mas no momento eu não naquele momento eu não estava aceitando, também por conta da dificuldade, por as necessidades que a gente estava passando. A gente não tinha dinheiro para comprar nem comida em casa. Imagina uma gravidez, um filho, que são tantas coisas. Eu ficava pensando, meu Deus, o que que eu vou dar? O que que eu vou dar para um filho se eu não tenho condição de colocar nem comida em casa? O que uma criança vai vestir nessas situações? Então, assim, eu ficava o tempo todo me perguntando e ficava triste. Meu casamento não estava bem, estava assim num ponto que estava quase mesmo se separando. E aí eu percebi que o Luciano saiu umas 2 vezes à noite, se arrumou e saiu. E eu não sabia para onde também, a gente não se falava muito naquele momento. E aí depois eu descobri que foi para a célula, né? Ele começou a frequentar uma célula. Eu descobri no dia que eu tava lá em casa super estressada, tentando fazer vendas para conseguir alguma coisa e não tava conseguindo. Tava tentando tirar umas fotos e meu celular tava travando. E aí bateram na porta e eu saí. E antes de eu sair, eu fiquei pensando, nossa, tenho tanta coisa para fazer, ainda tem gente batendo na porta. Foi o meu primeiro pensamento naquela hora. Duas pessoas maravilhosas. Entraram, conversaram, oraram e me entregaram uma sacola cheia de frutas. E aí eu coloquei em cima de uma mesa do escritório, que a gente tinha um escritório nessa casa. E aí eu coloquei essa sacola de frutas lá. Quando essas duas pessoas saíram, elas foram até o carro e pegaram mais 2 cestas básicas. A Luciana chegou e disse assim: Mãe, agora a gente tem muita comida, mãe. Agora tem meu leite. Quando ela falou isso, eu comecei a chorar, porque eu tinha percebido que tinha aparecido 2 pessoas que não me conhecia, que eu nunca tinha visto e que estavam ali me ajudando. E para mim foi algo tão especial. Naquele momento eu senti tanta presença de Deus na minha vida. A gente não tem nada para comer em casa e de repente aparece 2 pessoas que a gente não conhece para ajudar.
eu comecei a frequentar a célula e a gente começou a orar para que o Luciano arrumasse um emprego. A empresa já não estava dando certo, minhas vendas não estavam fluindo, não estava conseguindo fazer boas vendas, quase não me entrava dinheiro em casa. Então o Luciano começou a procurar emprego e a gente começou a orar na célula por isso, né? Até que ele conseguiu um emprego à noite. Ele ganhava um salário mínimo e ganhava um ticket de alimentação de R$ 150. Sim, esse ticket de alimentação era R$ 50 a cada 10 dias. E a gente sempre ficava esperando, né? Cair esses R$ 50 pra gente poder comprar alimentação. Porque o salário dele só dava para pagar o aluguel e no máximo uma energia. No dia que caía esses R$ 50, que era a cada 10 dias, a gente ficava já animado. Vamos no mercado comprar alguma coisa. Frequentando a célula, eu comecei a mudar, eu comecei a me controlar, porque eu era uma pessoa muito estressada, não sabia estar diante de problemas, não sabia resolver os problemas sem me estressar antes, era uma pessoa que brigava muito. Então, assim, a célula me ajudou muito. As pessoas são pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida. Então, assim, me ajudaram na minha gravidez desde o início. Que eles falaram que ia fazer o meu chá revelação, né? E aí eu duvidava. Tudo que acontecia na minha vida, eu duvidava que fosse acontecer. Eu vou te acordar desde madrugada. Você vai me amar. O meu primeiro passo vai ser o teu abraço. Me segura quando eu caio. E no final do dia é só a tua voz que vai poder me fazer. Se a tempestade todo medo se for arrependido, você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso. Pergunta, os irmãos realmente creem que Jesus como Senhor e Salvador? Sim, eu creio. Sim, eu creio. Então, mediante a profissão de fé de Andréia, nesta noite, como já disse, autorizado pelo Senhor, pela Igreja do Senhor, vou batizá-lo agora. Então, o Luciano trabalhava à noite, né? E aí, quando a gente conseguiu colocar a empresa que a gente tinha planejado em colocar no mercado, quando ela começou a dar certo, então começou a ter novos problemas. Eu me perguntei várias vezes que reação eu teria se eu fosse assaltada. E eu acho assim, a gente não tem que se perguntar se uma coisa ruim, qual a nossa reação se uma coisa ruim vai acontecer com a gente. A gente tem que pedir a Deus que não aconteça, que se acontecer que Deus esteja com a gente. Isso já estava difícil, né? O Luciano teve que sair do serviço para poder ficar comigo em casa. Eu fiquei muito assustada, o tempo todo eu estava me assustando, o tempo todo a Luciana estava se assustando. E as coisas ficaram bem mais difíceis ainda. Se antes tinha o dinheiro do aluguel
Se antes tinha pelo menos R$ 50 a cada 10 dias para comprar alimentação, naquele momento a gente não tinha mais nada. A filha nasceu dia 6 de novembro e ela tinha tudo, ela ganhou tudo. Acho que tudo que eu estava passando, eu precisava de um colo, e nada melhor do que um colo de mãe, né? Mas como minha mãe não podia estar perto, Deus me mandou uma vizinha, e por incrível que pareça, com o mesmo nome da minha mãe. E foi uma pessoa que me ajudou muito. E quando a Luna nasceu também, o Luciano não pôde estar presente. A empresa que ele estava fazendo entrevista, que a gente estava orando para que desse certo, que ele falou aí, ele tinha sido chamado e teve que ir trabalhar, né? Não chegou a ver o nascimento da nossa filha, mas depois, quando eu voltei a ser internada novamente com a infecção que eu dei, ele veio, né? E daí conheceu a Luna. E a gente teve que se mudar para a cidade de Balsas, onde a família dele mora, né? Onde a gente já morou antes também. Então, assim, Deus ele está nos dando a oportunidade de recomeçar. Hoje ele está bem no trabalho dele e hoje eu tenho uma família linda, maravilhosa, que eu só tenho que agradecer a Deus. E então tá aqui as minhas filhas lindas. A Luna, que é nosso pacotinho, apresentar para vocês. Eu tô até com a blusa fé e gratidão. É o que eu tenho hoje, muita fé e muita gratidão. E dizer que estamos com saudades. Em breve a gente vai estar aí para dar um abraço em cada um de vocês. Porque uma das coisas que eu mais gostava era chegar na igreja e poder abraçar cada um de vocês. E tô sentindo falta, mas fica aqui para vocês o nosso abraço, o nosso beijo e a nossa gratidão por tudo que vocês fizeram por nós. Tchau, mãe. Tchau.